causa desse acidente, né? E depois que passou do acidente, estava tudo livre, graças a Deus. Irmãos, livro de 2 Samuel, eu não vou ser muito extenso para não cansar os irmãos. Capítulo de número 9, verso de número 1. 2 Samuel, capítulo 9, verso 1. Da glória! Eu vou ser bem rápido aqui, em nome de Jesus. Eu estava falando com o pastor ali fora, que para mim é um prazer vir aqui, irmãos. Eu me sinto muito honrado por vir aqui. Tenho um vínculo de amizade com o pastor dessa igreja, com essa igreja aqui. Eu oro pelos irmãos, sempre eu oro pelos irmãos, para que Deus possa dar vitória aos irmãos. Capítulo de número 9, de 2 Samuel, verso de número 1, diz assim a palavra do Senhor. E disse Davi: alguém ainda que ficasse da casa de Saul, para que eu faça por ele, por amor a Jonatã? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: eu sou, o teu servo. Disse o rei: não há alguém da casa de Saul, para que eu use com ele de benevolência a Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquim, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi que o tomassem da casa de Maquim e o trouxesse de Lodebar. Senhor, te louvamos pela tua palavra, te adoramos. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, Deus deu a Davi a oportunidade de assentar-se no trono de Israel para substituir Saul. Davi substitui Saul no reino. Davi, ele não tinha sangue nobre, ele não fazia parte do sistema monárquico, ele não tinha direito ao governo, mas Deus deu a Davi esta oportunidade de assumir o trono e de governar Israel. Quero que você entenda que esse Davi que substitui Saul, ele é um homem que respeita princípios. Davi é segundo o coração de Deus, porque Davi, ele sujeita aos princípios impostos por Deus. Quero que você recorde também que Saul foi eleito pelo povo e foi ratificada a sua eleição através da unção derramada por Samuel sobre Saul. Saul foi eleito por causa da sua estatura, por causa da sua beleza, e depois ele sai para buscar as jumentas, e Samuel vem e derrama o azeite sobre Saul, ratificando aquilo que Deus havia predeterminado, ou Deus havia permitido que o povo elegesse como rei. Agora que Saul é rei, Deus vai criar uma resistência a Saul, porque Deus não queria de Saul sacrifício, Deus queria de Saul obediência, e Saul deixa de obedecer e sacrifica. Deus então agora vai levantar alguém segundo o seu coração, e esse alguém segundo o coração de Deus vai vir da casa de Jessé, o Belaíta. Jessé que tinha filhos, e entre os filhos de Jessé havia 3 filhos que faziam parte do exército de Saul, a saber, Eliabe, Abinadab e Samá. Já a espada, sabia usar um escudo, uma funda e uma lança, e também um broquel, e eles fizeram parte do exército de Saul. Davi por vezes não era do exército, porque ele era o menor da casa, e ele não tinha altura qualificada, não tinha habilidades qualificadas, só que Davi vivia uma vida no anonimato, cuidando das poucas ovelhas do seu pai Jessé. E a palavra do Senhor diz que esses irmãos de Davi que foram ingressados no exército Saul, foram para uma peleja no Vale da Lém, perto do Vale da Quem, 1 Samuel capítulo 17. E quando chegaram nesta peleja, um gigante chamado Golias, durante 39 dias desafiou os hebreus, e ninguém quis lutar contra Golias por causa do seu tamanho e por causa do seu histórico como guerreiro. A palavra do Senhor diz que chega no 39º dia, Jessé sente falta dos seus filhos e manda Davi até o vale. Davi então pega uma vasilha com pão e queijo e vai até o vale para poder levar pão para os seus irmãos e queijo para Saul, e para trazer notícia da guerra. E quando Davi chega naquele vale, por um acaso levando uma marmita, Davi vai ver Golias, e a Bíblia diz que Davi então vai se prontificar a enfrentar Golias. Davi enfrenta Golias, e a Bíblia diz que agora Davi recebe Mical por esposa, Saul por sogro, Jonatã por cunhado, e agora Davi sai da casa de Jessé e vai morar no palácio. Davi entra no vale anônimo e sai do vale famoso.
esposo. Davi entra no vale solteiro e sai do vale casado. Davi entra no vale sem nome e sai do vale com nome. Davi entra no vale endividado e sai do vale pagando dívida. Davi entra no vale morando em uma casa emprestada e sai do vale direto para o palácio. Então o fato de Davi aceitar o desafio lhe proporcionou uma evolução. Então toda pessoa que aceita desafio e que enfrenta as dificuldades, ela evolui. Davi vai evoluir e vai ser introduzido no palácio e é candidato ao trono. Por vez, Saul está sentado. E nós entendemos que logo após Saul, Jonatas seria aquele que assentaria. E após Jonatas seria Davi. Então, por fato de Davi ter casado com Mical, Davi é cunhado de Jonatas. Só que agora nós percebemos que Davi vai para a peleja e mata mais soldados que Saul. E o nome de Davi entra na boca do povo. Davi entra em evidência, vou pregar. Davi entra em destaque. E esse destaque que Davi alcança através da sua habilidade com a espada, matando inimigos, faz com que Saul comece a ter ciúmes de Davi. E esse ciúmes de Saul é um ciúme traumático. E como é que funciona o ciúme traumático? Se eu não posso ser você, eu mato você. Se eu não posso ter o que você tem, eu acabo com teu nome para tentar tirar você da evidência. E Saul agora, porque ele não tem a capacidade de Davi, não tem a habilidade de Davi e não tem a proteção divina que Davi tem, Saul agora começa a perseguir Davi. E quando Saul está perseguindo Davi, Jonatas percebe que a ira de Saul é grande. E certa feita Saul preparou um banquete. Vem comigo, por favor. E quando ele prepara esse banquete, ele coloca a cadeira de Davi próximo a uma parede. E a Bíblia diz que ele prepara uma lança com um dardo inflamado. E o propósito de Saul era matar Davi. E a Bíblia diz que no primeiro dia, Davi não comparece e o semblante de Saul está diferente. Jonatas percebe que Saul está com um semblante diferente. E Saul diz: onde está Davi? Jonatas diz: Davi está se preparando. No segundo dia, o argumento é o mesmo. No terceiro dia, Davi já estava escondido atrás da pedra por orientação de Jonatas. Jonatas diz: Davi foi banquetear com seus pais. Saul joga a lança contra Jonatas e diz para Jonatas: porventura, filho de mulher rebelde, você quer que Davi reine em teu lugar? Jonatas sai, joga 3 flechas para Davi e diz: as flechas estão para lá de ti, foge, porque meu pai quer te matar. Davi então começa a fugir de Saul para poder sobreviver. E nessa fuga de Davi, existe na alma de Jonatas uma aliança, um anelo, uma amizade, uma empatia, um carinho muito grande por Davi. Jonatas livra Davi da lança do seu pai Saul. E agora Davi tem a oportunidade de matar Saul na caverna e não mata Saul. Davi livra Saul da morte, porque Davi entende que quem tem promessa não precisa matar ninguém para assumir aquilo que Deus prometeu. Quem tem promessa não derruba o outro para conquistar aquilo que deseja. Quem tem promessa não difama alguém para chegar onde quer. Davi tem essa mentalidade, essa metodologia, essa forma de trabalhar diante de Deus. E a Bíblia diz que chega uma ocasião que Saul e Jonatas morrem. E quando Jonatas e Saul morrem, a Bíblia diz que Davi assume o trono. Quando Davi assume o trono, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é trazer a arca da aliança de volta. Dentro da arca da aliança tinha os pães da propiciação, a vara de Arão e as tábuas da lei. A arca simbolizava a presença de Deus entronizada entre os querubins. Depois que Davi traz a arca para dentro de Israel, que Davi está dentro do palácio, com a coroa na cabeça, com o cetro na mão, com o manto nos ombros, assentado sobre o trono, tomando em taças de ouro, sendo servido pelos seus súditos, Davi levanta a cabeça e lembra de Jonatas. Davi lembra da memória de Jonatas. A primeira grande característica que eu vejo em Davi: Davi tem a capacidade de lembrar de quem me ajudou quando ele não tinha nada. Oh glória! Davi tem a capacidade de lembrar de quem me ajudou quando ele não tinha nada. Davi subiu na vida, mas não subiu o ego. Oh glória! Davi mudou de lugar, mas não perdeu a personalidade, o caráter. A posição que Davi alcançou
Senhor não tirou de Davi a hombridade, a capacidade de lembrar de quem me ajudou. Feche seus olhos. Ninguém chega sozinho, ninguém conquista sozinho, ninguém é sozinho. Sempre tem alguém que vai te dar o gatilho de ponto de partida. Sempre tem alguém que vai te dar um empurrão para que você possa obter, conquistar, chegar, alcançar, ter êxodo na vida. E quando você tiver o êxodo, quando você chegar a conquistar, obter, por favor, querido, não se esqueça de quem abriu porta para você, glória, de quem puxou cadeira para você sentar, de quem abriu, estendeu a mão para te ajudar, de quem te acolheu no momento difícil, de quem te consolou quando ninguém te consolava, de quem te visitou quando ninguém te visitava. Características de alguém que é segundo o coração de Deus. Alguém que é segundo o coração de Deus, a primeira grande virtude de quem é segundo o coração de Deus, a capacidade de não esquecer de quem lhe ajudou, hombridade, humildade para lembrar do seu passado de outrora, do seu tempo antigo, e recordar de quem lhe abriu caminhos para poder chegar. Davi agora está sentado no trono, e quando está sentado no trono, pós-morte de Saul, pós-morte de Jonathan, já casado com Mical, já com a coroa na cabeça, já com cetro na mão, já com um manto nas costas, dentro do palácio, glória, Davi levanta a cabeça e diz: tem alguém da casa de Saul, glória, para que eu possa honrar, por amor a Jonathan. Deixa eu repetir para você aqui o verso primeiro. Davi diz: tem alguém da casa de Saul, para que eu possa honrar, por amor a Jonathan. A casa é de Saul, mas o amor é a Jonathan, glória, é da casa de Saul, mas quem Davi ama é Jonathan. Agora, por que Davi ama a Jonathan? Porque tinha uma cadeira preparada diante de uma mesa, e aquela cadeira, se Davi sentasse, a sua vida seria aniquilada. Feche seus olhos, cubra tua cabeça. Tem cadeiras que Deus não te deixa sentar, porque Ele sabe que acabaria contigo, glória. Tem reuniões que Deus não te deixa participar, porque Ele sabe que você perderia tudo se você entrasse. Eu quero que você entenda, tem alguns grupos que Deus não te deixa entrar nele, algumas pessoas que Deus não deixa comungar com elas, andar com elas, associar com elas, comer com elas. Não é porque você é ruim, é porque o propósito delas é ruim. E sabendo Deus que o propósito é ruim, que a intenção é maligna, Deus te guarda de colocar os pés onde acabaria com a tua honra. Deus te guarda de colocar os pés onde acabaria com a tua família. Tem relacionamentos que Deus não permite perpetuar, porque sabe que não vai dar êxito para você. O Senhor está te privando, está te blindando. A ausência de Davi na presença do rei Saul não foi porque Davi não tinha dignidade, é porque Davi tinha promessa. Tem mesa que você não assenta, não é porque você não tem dignidade, é porque você tem promessa. E quem tem promessa não assenta com porco, glória. Quem tem promessa assenta com quem tem o Espírito de Deus. Quem tem promessa não assenta na mesa com desviado, rebelde, descomprometido. Quem tem promessa pode comer no pasto, mas come na presença de Deus, oh glória. Pode viver entre as poucas ovelhas, mas vive na presença de Deus. Davi não estava na mesa, oh glória, mas estava diante dos olhos do Senhor para um grande propósito. Vem comigo, por favor. Quando esse Davi está dentro do palácio, ele diz: tem alguém, oh glória, tem alguém da casa de Saul. Eu vou ler o texto e vou finalizar. Tem alguém da casa de Saul, para que eu use de benevolência, por amor a Jonathan. Então a casa é de Saul, mas o amor é a Jonathan, oh glória, porque Saul é o perseguidor, mas Jonathan é o protetor, oh glória. Saul é aquele que tinha inveja, mas Jonathan é aquele que protegeu Davi. Agora, por que Davi, no verso primeiro, ele diz: tem alguém da casa de Saul, para que eu use de amor, de benignidade, por amor a Jonathan. E no verso de número 2, Davi vai chegar Davi, um sujeito chamado Ziba. A Bíblia diz que havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, aleluia, e chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: eu o sou, glória. Longe de Ziba, Davi diz que a honra é por causa de Jonathan, glória. A casa é de Saul, mas a honra é para Jonathan. Presta atenção.
longe de Ziba, Davi diz, da casa de Saul, por amor a Jônatas. Mas quando Ziba chega, Davi muda a forma de falar. E eu perguntei, Deus, por que no verso 1 Davi diz que a casa de Saul e a honra é para Jônatas, por amor a Jônatas? E por que no verso 3 Davi fala de Saul, mas não fala de Jônatas? Sabe o que Deus colocou em minha alma? Deus falou comigo, Juarez, Davi foi fiel a Saul enquanto Saul estava vivo. Davi respeitou a vida de Saul, por mais que Saul era desviado. Davi não tocou em Saul, Davi não matou a Saul, Davi não tirou a espada contra Saul. Agora Saul está morto e Davi vai honrar a memória de Saul. Davi é tão fiel que ele manteve a fidelidade com Saul desviado vivo. E agora Saul está morto, desviado, e Davi também mantém a fidelidade. Sabe o que é isso? É entender princípio, glória. Só conquista a promessa quem respeita princípio. E um dos princípios é este: não toqueis nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas. E Davi entendeu bem que Samuel tinha ungido Saul, e Davi disse, se Saul foi ungido, não sou eu que vou tocar nele, porque o princípio diz que não é para tocar no ungido e nem maltratar profeta. É desviado, quem vai tratar com ele é Deus. Está caído, quem vai tratar com ele é Deus. Saiu da presença, quem vai tratar com ele é Deus. Fecha o teu olho. Então não fale de quem Deus ungiu. Está desviado, quem vai tratar com ele é Deus. Fez coisa errada, quem vai tratar com ele é Deus. Se Deus te mandou falar, fale. Mas se Deus não te deu autoridade, e se não te mandou falar, não toque no ungido. Está caído, mas é ungido, oh glória. Fracassou, mas é escolhido, oh glória. Tropeçou na caminhada, mas é eleito por Deus. Deus elegeu para um propósito. Existe sobre ele uma unção, oh glória. Ele não respeitou aquela unção, mas a unção foi derramada, a unção foi deliberada. Agora escute o que eu vou dizer. Eu estava ontem indo para a igreja e conversando com Deus, indo cá, Deus me disse, Juarez, eu matei por causa de Arão, e eu matei na casa de Arão, oh glória. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer dizer para mim? Deus falou, Juarez, eu sou um Deus imparcial, aleluia. Eu não tenho partido, eu não tenho grupo, eu não trato o homem de acordo com a ponta da sandália do teu pé, aleluia. Porque eu ouvi o gemido do meu povo, desce até o Egito. Deus chamou Moisés porque ele ouviu o gemido do povo. E quando Deus chama Moisés para ir até o Egito, para tirar o povo do Egito rumo à terra da promessa, Moisés diz, Deus, eu não sei falar, eu tenho dificuldade em palavra. O que Deus fez? Deus colocou Arão com Moisés. Quem é que é Arão, pastor? Arão é alguém que vem somar com Moisés. Arão não é alguém que vem mudar Moisés de mentalidade. Arão é alguém que vem entrar na mentalidade que Moisés tem, porque Moisés não vai ser mentorizado por Arão, porque ele já tinha sido mentorizado por Deus. Porque quem já tem um projeto dado por Deus não quer uma direção, quer auxílio. Moisés não queria uma direção, Moisés queria alguém que entrasse na visão que Deus havia proporcionado a ele. Eu quero ser bem claro para você, só precisa de orientação quem não tem direção. Quem já tem direção não quer orientação. Caleb entra na vida de Josué. Caleb não vem para mudar Josué de direção. Caleb vem dentro da metodologia que Josué tinha recebido. Qual é a metodologia que Josué recebeu? Capítulo 1, verso 6. Deus falou, levanta-te, Josué, tu e todo este povo, e entre a terra sobre juramento a qual eu prometi que daria a vocês outro. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como eu disse a Moisés, meu servo, desde o deserto até o grande rio Eufrates. O que Deus está dizendo? Josué, você já tem o caminho. O que você vai ter agora? Alguém que vai te auxiliar, que vai andar contigo. Quando Simão Cirineu surge no caminho de Jesus, ele não surge para tirar Jesus da direção. Jesus já tinha direção. Qual é a direção? É o Monte da Caveira, é o Gólgota. Jesus está dizendo, eu vou para lá, porque é lá que o meu nome vai ser glorificado, é lá que eu vou vencer
ser a morte, é lá que a morte vai ser pisoteada, é lá que a morte vai ser humilhada. Ele está num caminho para o Gólgota, e quando Simão Cirineu surge, Simão não vem para tirar ele do caminho, Simão vem para ajudar a carregar a cruz, para que ele vá cumprir aquilo que Deus queria que ele cumprisse. Fecha o teu olho, curva a tua cabeça. Eu quero profetizar que nessa quarta-feira, que Deus vai colocar na tua vida alguém que vai te ajudar a prosseguir no caminho que Deus quer, para você consumar aquilo que Deus tem para a tua vida. Aleluia. Você não precisa de uma mentoria para ter uma direção, você já tem a direção. Deus vai levantar com alguém do teu lado que vai te ajudar a cumprir o propósito, alguém do teu lado que vai te fortalecer, que vai dizer: vamos lá, porque eu sou contigo, não para, porque a vitória é certa. Parece que eu posso ver, irmão, parece que eu posso ver Neemias em cima do andaime, em uma mão a colher de pedreiro, na outra mão a espada. Parece que eu posso ver Sambalate e Tobias chegando debaixo do andaime dizendo: para com isso, desce daí. Parece que eu posso ver Neemias metendo a argamassa com uma mão e com a boca olhando e dizendo: eu não vou descer, oh glória, porque eu estou numa grande obra, aleluia. Eu não vou parar, porque eu sei para que ele me chamou, por que ele me chamou, e o que eu tenho que fazer para cumprir o chamado que ele tem para minha vida. Se você tem chamado, não abra mão dele. Se Deus te fez uma promessa, não abra mão dela. Por mais que alguém está te pressionando, tentando te parar, mudar a tua rota, te tirar da direção, eu quero declarar que essa noite, que bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida. Eu quero declarar que essa noite, que Deuteronômios 28 cumprirá sobre a tua vida, que por um caminho virão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Tu vai até onde Deus mandou e cumprirás aquilo que Deus determinou para a glória do nome dele. Davi está dentro do palácio, aleluia. Ziba comparece diante de Davi. Saul já é morto, Jonathan é morto, Davi já trouxe a arca, já é rei, já tem uma estrutura, já tem os seus valentes, aleluia. E agora ele lembra, dentro do palácio, ele lembrou de Jonathan. Ele falou: opa, eu não estou aqui porque eu sou bom, eu estou aqui porque alguém me ajudou. Meu Deus! Você está entendendo? Eu não estou aqui somente porque eu tenho uma promessa. Eu estou aqui porque alguém me protegeu, porque alguém me ajudou, porque alguém colocou o corpo na frente da lança que era para me matar, oh glória, oh glória. Porque alguém aplacou a ira que seria derramada contra mim, oh glória. Porque alguém se disponibilizou a ser humilhado na mesa para que eu não morresse, oh glória. Feche seus olhos. Eu quero declarar aqui que Deus trará à tua memória aquela pessoa que lutou por você, pelo teu casamento, pela tua família, que lutou pela tua vida, que orou por você. E se você não tiver nada na terra para oferecer, tu vai dobrar o joelho perante os céus para agradecer a Deus por aquela vida. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que o espírito de longanimidade pousa sobre a tua vida, o equilíbrio emocional, que você terá equilíbrio a ponto de clamar a Deus para que Ele possa estender as mãos sobre aqueles que um dia estendeu as mãos para ti. Ninguém chega sozinho, ninguém chega sozinho, glória. Davi dentro do palácio lembrou que alguém intercedeu por ele. Outra coisa que é tremenda aqui, a estrutura não mudou Davi. O fato de estar dentro do palácio não tirou de Davi a humildade. O fato de estar com a coroa na cabeça não tirou de Davi a humildade. O fato de ter um cetro, ter um manto, não tirou de Davi a humildade. Então o que define o homem não é o lugar que ele está, é o comportamento que ele tem. O que define um homem não é o lugar que ele está, é o comportamento que ele tem. Davi está dentro de um lugar de honra, mas o peito não está cheio de orgulho. Ele não se tornou orgulhoso. Davi disse: tem alguém da casa de Saul para que eu possa honrar por amor a Jonathan? Aí trouxeram Ziba. E quando Ziba chega, Davi diz: tu és Ziba? Ele diz: sim, o teu servo.
Olha a pergunta de Davi no verso 3. No verso 3. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele de benevolência de Deus. Aleluia. Interrogação. Davi não falou de Jônatan para Ziba. Davi só falou de Saul. Porque Jônatan não era, porque Davi não falou para Ziba de Jônatan, só falou de Saul. Porque Ziba não era servo de Jônatan, Ziba era servo de Saul. E Davi não queria denegrir a memória de Saul para Ziba. Davi não queria destruir a memória de Saul para Ziba. Davi não queria acabar com a memória de Saul. Saul está morto. Davi podia ter pisado, podia ter dito: não é por causa de Saul, é por causa de Jônatan. Eu quero alguém aqui por causa de Jônatan. Só que quem tem temor de Deus não chuta quem está caído. Feche os seus olhos. Quem tem temor de Deus não pisa em quem está no vale. Quem tem temor de Deus não chuta quem está fracassado, ó glória. Quem tem temor de Deus entendeu, ó glória, que Deus não o levantou na terra para humilhar quem está caído, mas sim para restaurar quem está tombado, ó glória. Quem tem temor de Deus tem cuidado para tratar com quem está caído. Por mais que Saul esteja morto, por mais que ele esteja morto, Davi agora tem esse cuidado. E esse cuidado fica para mim como uma coisa muito preciosa, porque o Espírito de Deus me traz à memória aquela visão metafísica do profeta Ezequiel no vale de ossos secos, capítulo 37, quando Ezequiel diz que veio sobre ele a mão do Senhor, o Senhor o levou em espírito e o colocou no meio de um vale que estava cheio de ossos sequíssimos. Os ossos eram sequíssimos, e é claro no texto diz assim: e o Senhor me fez andar ao redor deles, e eles estavam sobre a superfície do vale. Ezequiel diz que ele andou ao redor, ele não pisou nos ossos, ele andou ao redor dos ossos que estavam caídos no vale, estavam misturados, sequíssimos, abandonados dentro do vale, e Deus não deixou o profeta pisar. O profeta andou ao redor, e andar ao redor aqui é observar o estado e não julgar o estado aumentando dos ossos que estão dentro do vale. Ponto que Ezequiel não julga, que Deus pergunta: porventura poderão reviver esses ossos? E o profeta diz: Senhor, o Senhor é quem sabe se poderão reviver ou não, ô glória. Sabe o que Ezequiel está dizendo? Estão jogados, estão secos, estão misturados, estão esquecidos no vale, mas quem sabe da segunda glória é o Senhor, aleluia. Quem sabe se pode reviver ou não é o Senhor. Deus quer dar para a igreja brasileira o espírito do bom samaritano. Não é meu parente, não tem nada a ver comigo, está caído no caminho, eu vou levar para a enfermaria, eu vou colocar remédio, eu quero ver de pé, eu quero ver curado, eu quero ver restaurado, eu quero que a alegria dele seja a minha alegria, que o vigor dele seja o meu vigor, eu quero ver ele de novo e de pé glorificando e exaltando. E eu quero declarar que o ano de 2024 é o ano que Deus vai fazer voltar para casa quem estava longe, vai colocar de pé quem estava caído, vai purificar quem estava imundo, oh glória, vai restaurar quem estava fracassado. Eu quero declarar que o ano de 2024 é o ano que o filho pródigo levanta a cabeça dentro do chiqueiro e diz: eu volto para a casa do pai, porque lá tem pão, lá tem proteção, lá tem calor do pai e música na casa para a glória de Deus. E disse o rei: não há alguém da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência. Aí vem meu filho 7 e diz: ainda há um filho de Jônatan, aleijado de ambos os pés. Aleijado de ambos os pés. Você percebe que a deficiência entra em evidência? A deficiência sobressai a árvore genealógica. Ele é filho de Jônatan, mas ele é aleijado de ambos os pés. Para você entender, não podia comparecer diante do rei alguém que tivesse a mão mirrada,
fosse coxo, entristecido, com hemorragia, leproso, ou quaisquer tipo de enfermidade ou tristeza, era proibido comparecer diante do rei com o semblante caído. Era proibido comparecer diante do rei entristecido, maltrapilho. E agora alguém anuncia e diz: tem um filho de Jônatan, só que existe uma prerrogativa, existe um agravante, melhor dizendo, ele é coxo de ambos os pés, e ele está em Lodebar, e o nome dele é Mefibosete, ele é doente. E uma das coisas que me preocupa muito é que esse menino não nasceu coxo, pastor. Ele tornou-se coxo. No capítulo 4, 2 Samuel, verso 4, nós encontramos o verbo que a palavra dizendo assim da seguinte maneira: e chegaram das boas novas, as novas de Saul e as novas de Jônatan, a ama pegou a criança no colo e correu com a criança, e a criança tinha 5 anos de idade, e o texto diz que ela tinha 5 anos de idade, e a criança cai, e quando a criança cai, ela fica deficiente. Aquela criança não era deficiente, mas o fato da ama ter pego no colo e corrido com a criança por causa do anunciar da guerra, a criança sofre uma queda, e aquela queda gera uma deficiência. Mas quando se fala que ela tinha 5 anos, eu quero que você entenda que uma criança de 5 anos pode correr sozinha. Uma criança de 5 anos, ela é veloz, ela tem a capacidade de correr com muita precisão. Uma criança de 5 anos de idade, que tem o seu sistema na sua funcionalidade perfeita, ela é muito veloz. Eu tenho uma filha de 5 anos de idade, a Emanuele, ela corre muito. Para mim pegar da canseira quando eu vou pegar ela, além de correr muito, ela é gordinha, ela é lisinha. É difícil de dar pega. Ela vira um tiro, porque uma criança de 5 anos corre muito. Agora olhe para cá. Qual foi o erro daquela ama? Carregar no colo quem podia correr. O excesso de proteção gerou uma deficiência. O excesso de zelo gerou um trauma. O excesso de zelo gerou uma deficiência. O excesso de proteção impede a pessoa de ter experiência com Deus. O tomar a carga alheia por excesso, o impedir a pessoa de ter as experiências com Deus, o pular na frente para proteger excessivamente. E a Bíblia não diz para carregar a criança no caminho. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho. E ensinar não é fazer, ensinar é mostrar como faz e deixar fazer. Porque o praticar nos dá a capacidade de evoluir. Só evolui em algo quem pratica. Então você precisa passar para a criança, para que ela venha praticar e evoluir. Se você carregar a criança, carregar, ela nunca vai aprender a andar. Então ela vai ter que começar a andar, vai tomar alguns tombos, ela vai tropeçar, e daqui a pouco ela vai estar apoiando alguma coisa, equilibrando, daqui a pouco ela vai estar andando sozinha. Mas se você exceder no cuidado, essa criança vai ficar manhosa, essa criança vai ficar mimada, e ela não vai evoluir da forma que precisa evoluir. E aqui nós encontramos um trauma gerado pelo excesso de zelo. Para com essa proteção excessiva. Deixa o seu filho e a sua filha ter uma experiência com Deus. Deixa o seu filho passar pelo processo. Deixa o seu marido, a sua esposa passar pelo processo. Pare de pular na frente. Pare de tentar impedir essa pessoa de ter um relacionamento com Deus. Eu estava citando sobre Deus matou por causa de Arão, e Deus matou na casa de Arão. Eu estava indo para o culto ontem e lembrando desse texto, Deus falando na minha alma. Primeiro, Deus matou por causa de Arão, porque Deus colocou Arão do lado de Moisés, porque Moisés tinha uma deficiência para verbalizar, e agora Deus decidiu escolher a casa de Arão como casa sacerdotal. E quando Deus escolhe a casa de Arão como casa sacerdotal, Deus manda consagrar Nadab e Abiú, os 2 filhos de Arão. E a consagração ocorrida da seguinte
seguinte forma: coloca a mão direita na cabeça do cordeiro, corta o cordeiro, com o pescoço do cordeiro, pega o sangue quente do cordeiro, coloca na orelha direita, no dedo mindinho direito, no dedo mindinho direito do pé, coloca 7 fios de azeite sobre os ombros, coloca tiara de ouro na cabeça, a pedra de turim e de tumim no peito, e leva até o pátio exterior e consagra o sacerdote. Os filhos de Arão foram consagrados ao sacerdócio, e o sacerdote é aquele que tinha direito de aproximar do altar. E agora os filhos de Arão têm proteção de Deus. Só que a família de Abirão, Datã e Corá levantaram contra Arão e contra Moisés, achando que era coisa de família. Aí Deus matou Abirão, Datã e Corá por causa dos filhos de Arão e por causa de Arão, só porque Deus está protegendo a casa de Arão. Só que o tempo passou e os filhos de Arão acharam que aquela proteção era independente da conduta. Deus não protege libertino, Deus não protege quem tem vida dupla, Deus não protege quem vive uma vida depravada, Deus protege quem tem compromisso com Ele. Em Deuteronômio capítulo 28 está escrito: se atentamente ouvir a minha voz e os mandamentos meus obedecer, todas as bênçãos correrão atrás de ti e te alcançará. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair, bendito será a sua manjedoura, a sua estrebaria, não haverá aborto na tua casa, bendito será os filhos dos seus filhos. Dizendo, a bênção está condicionada à obediência à minha voz. Enquanto os filhos de Arão estavam obedecendo, Deus estava protegendo os filhos de Arão. Só que os filhos de Arão decidiram desobedecer a voz de Deus. E como é que eles desobedeceram, irmão Juarez? Eles começaram a prostituir com as mulheres na porta do templo. Eles começaram a tocar naquilo que é santo e fazer do santo profano. O próprio Deus cuidou de tratar com rebelde. Você não precisa boicotar quem está em pecado. Quem cuida de quem profana a casa de Deus é o próprio Deus, ô glória. O que eu tenho dito ultimamente é o seguinte: quer brincar com língua estranha, brinca. Quer brincar com profecia, brinca. Quer brincar com a palavra, brinca. Mas aguarde uma coisa: pode fazer a conta, mas daqui a pouco o boleto chega, ô glória. E quando o boleto chegar, tem que pagar, ô glória, porque Ele é Senhor e é justo. A Bíblia vai dizer que Deus então vai baixar a glória no arraial, porque os filhos de Arão que receberam a proteção lá atrás, Deus matou Abirão, Datã e Corá por causa dos filhos de Arão. Aqueles que foram protegidos lá atrás, agora estão usando da prerrogativa eclesiástica para poder pecar contra Deus, ô glória. Estão usando da prerrogativa eclesiástica para poder pecar contra Deus. Estão usando da unção para poder pecar. Feche os seus olhos. Estão usando da autoridade espiritual. Está usando da prerrogativa. O que tem de gente usando da sua prerrogativa de pregador, prerrogativa de cantor, prerrogativa de pastor, de revelador, de profeta, poder pecar contra Deus. Está usando da prerrogativa para poder usurpar, para poder extorquir, para poder enganar, para poder lubridiar. Só que eu não condeno, eu sou uma voz que grita. Aquele que condena está chegando, glória. Aquele que condena está vindo aí, oh glória. Eu não sou alguém que sentencia, eu sou uma voz que grita. Aquele que traz a sentença na mão está vindo aí, oh glória. Ele tem uma balança na mão, oh glória, e a balança dele não aceita suborno. Ele não é justiça, ele não tem justiça. Ele é a justiça, oh glória. Ele é a justiça. Escute aqui com seus olhos fechados. O Supremo muda, oh glória. O Senado muda. Os governantes mudam. Criam-se lei, muda-se lei, abre-se lei, oh glória. Cria-se artigo, cria-se inciso, acha-se brecha na lei, mas a palavra de Deus não muda. A palavra é santa, a palavra é verdadeira, a palavra é eterna. O juízo de Deus virá sobre a humanidade. O juízo de Deus virá sobre os homens, homens valentes, corajosos, para viver uma vida dissoluta, uma vida de pecado, uma vida errante. Eu não vou finalizar sem gritar isso aqui. Homens corajosos para viver uma vida confrontando a santidade de Deus, pervertendo o caminho da verdade, brincando com aquilo que é santo. O juiz está para se manifestar.
Aquele que não aceita suborno vai surgir nas nuvens. Aquele que é grande virá nos altos céus, montado em um cavalo branco, com as vestes salpicadas de sangue. Sobre o manto na coxa estará escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor. Deus sentenciou os filhos de Arão. O mesmo Deus que protegeu a casa de Arão quando foram caluniados, matou na casa de Arão. Deus matou por causa de Arão. Abirão, Datã e Corá morreram porque levantaram contra Arão e contra Moisés e contra os filhos de Arão que foram consagrados. Só que depois os filhos de Arão decidiram pegar a lâmpada de incenso e levar fogo estranho perante o altar. Deus matou Nadab e Abiú na ponta do altar. E Deus é tão tremendo que ele matou Nadab e Abiú e falou com Arão: Arão, pega a cinza deles e joga para fora do arraial. E Deus falou mais: não chora, não guarda luto, não raspa a barba e não fique sem comer pão, porque todo o arraial saberá que eu sou santo e que a minha santidade não será profanada. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu não tenho filhos prediletos. Eu não bajulo ninguém. Ou você acha que Deus só vai julgar o traficante? Deus vai julgar o traficante, mas vai julgar o falso profeta. Ou você acha que Deus só vai julgar o bêbado? Deus vai julgar o bêbado e vai julgar o falso pastor. Ou você acha que o inferno só é para lésbica? O inferno é para lésbica, mas é para o fornicário que está na igreja, mas está em adultério. Ou você acha que Deus tem balança que fica titubeando? Que a balança de Deus aceita suborno? Feche seus olhos. Ou você acha que o fato de ter uma religião pode te livrar da ira de Deus? Deus está além da religião. Deus está acima de uma credencial. Deus está acima de uma denominação. Deus está procurando um povo santo, zeloso de boas obras e que guarda a palavra dele com temor e santidade. Aleluia. A criança agora ela tem uma deficiência, porque alguém tentou proteger demais e tentou carregar no colo o menino que podia andar, que podia correr. E quando esse menino cai, ele fica coxo dos pés. E dali ele é mandado para Lodebar, a cidade do esquecimento. Feche seus olhos. Esquecido pelos homens, mas na memória de Deus. Excluído da sociedade, mas na agenda da eternidade. Excluído, porque quando a pessoa tinha uma enfermidade, ela era excluída, ela era tirada da cidade e posta nas periferias, nos lugares periféricos. Mefibosete agora foi excluído da cidade, mas estava registrado diante de Deus. Tinha uma deficiência perante a ótica humana, mas tinha uma promessa diante de Deus. E Deus fez com que Davi procurasse Ziba, e fez com que Ziba lembrasse. E Ziba lembrou tanto que disse: ele está em Lodebar e ele é deficiente dos pés. Feche seus olhos, por favor. Eu imagino Mefibosete assentado na beira da rua em Lodebar. Isso é minha mente de pregador. Isso é eu que fico matutando. E Mefibosete dizendo: eu sou filho do príncipe, eu sou neto de rei. E alguém dizendo: você não é nada, se você fosse, você estava no palácio. Eu imagino Mefibosete dizendo: eu já morei no palácio, já corri no pátio do palácio, eu já brinquei com a coroa do vovô, aleluia, eu já andei na charrete real, já sentei no trono do vô Saul. E alguém dizendo: é mentira sua, você é coxo, você não tem acesso ao palácio,
Você não tem sangue nobre. E Mefibosete passa 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos em Lodebar. Quem sabe 15 anos em Lodebar. Mas um belo dia, quando ele olha para cima, ele vê a carruagem descendo. A carruagem real descendo. Cavalos, sangue puro, marchador, com o selo real, oh glória. Carroça, oh glória, oh glória. Com as rodas, com a calota, com o selo real, oh glória. Uma estrutura maravilhosa chegando em Lodebar, oh glória. E quando menos espera, Mefibosete está sentado na beira da rua. E a carroça para, a carruagem real para, com cavalos e cavaleiros. E alguém abre um tapete vermelho. E o arauto toca uma buzina. E alguém abre um pergaminho e diz: há entre vós o homem que faz parte da árvore genealógica de Saul, filho de Jonatã, coxo dos pés, e o seu nome é Mefibosete. Eu imagino Mefibosete olhando para quem duvidou da sua origem, para quem duvidou do seu lugar de origem. Oh glória, feche seus olhos. A terra vai ter que ver você saindo daqui. Alguém vai te procurar e vai dizer: não está mais na terra, foi levado para o seu lugar de origem, oh glória. Alguém vai procurar e vai dizer: não está mais entre nós, foi tirado daqui para o lugar de origem, oh glória. Eu imagino Mefibosete subindo na carruagem, e alguém olhando, e quando ele olha para trás, ele lembra do seu passado amargo em Lodebar. Ele lembra dos dias que ele não tinha pão para comer, oh glória, que ele estava sentado na beira da rua. E quem sabe Ziba diz: Mefibosete, esqueça o teu passado, oh glória, viva o teu presente e prepare para o teu futuro, oh glória, oh glória. Mefibosete, esqueça o teu passado, viva o teu presente e prepare para o teu futuro, oh glória. O teu passado foi de tristeza, o teu presente é de êxtase, mas o teu futuro é assentado à mesa com o rei, para a glória de Deus. O teu passado é de tristeza, o teu presente é de êxtase, mas o teu futuro é assentado à mesa com o rei. Deus vai virar o teu cativeiro para a glória do nome dele. Eu te convido para colocar-te em pé em nome de Jesus Cristo. Esquecido pelos homens, mas da memória de Deus. Davi não lembrou por lembrar. Davi só solicitou alguém da casa de Saul, porque o Espírito de Deus incomodou Davi. E o Espírito de Deus vai fazer alguém lembrar de você. Feche seus olhos com a sua cabeça. Não é o final ainda. Deus vai virar o teu cativeiro. O Senhor lhe trouxe aqui essa noite porque Ele tem promessa para a tua vida. Tem projeto com a tua casa, com a tua família. Você pode estar em Lodebar, mas você não é de Lodebar, oh glória. Você pode estar nos lugares periféricos de Lodebar, mas o seu lugar é diante do rei, oh glória. Você tem uma deficiência, e na lógica e pela ótica humana, a deficiência pode até te impedir. Só que o Deus da promessa, Ele supera a deficiência, Ele aperfeiçoa quem é imperfeito, só para dar oportunidade de assentar à mesa com Ele e comungar na presença dEle. Aleluia, 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 aleluia. Eu quero orar com você e orar por você. A pastora vai cantar? Aleluia. Pai do Senhor, vai. Meus irmãos, eu estou muito grato por estar aqui com os irmãos. Há cerca de 20 dias atrás, fui pregar no Pará. E essa viagem foi um tanto quanto diferente. Não é a primeira que eu faço assim, né? Mas geralmente eu faço algumas viagens fluviais, quando não é no braço do Atlântico ou no braço do Índico, né? No Pacífico. São nos rios do Brasil, que são muitos. Eu não sou muito de postar as coisas, é o meu jeitão mesmo, que eu tinha que postar mais, né? Mas para mim ter um canal, o pastor tem que falar tanto comigo,
Quando que o senhor me falou que tem um canal, moça? Meu Deus do céu, o senhor lembra? Eu falava o canal que eu tenho no dente. Ele tá lembrando que eu dizia, esse tem canal, fala no dente. Só no dente, tem uns 2 canais aqui, não dói mais não. E essa é a minha última viagem para o Pará. Nós tivemos que subir um rio de barco, um rio muito largo, sentido ali as ilhas de Marajó. E o interessante é que a viagem foi durante a noite. E quando nós deparamos, a água estava chegando no nosso pé, dentro do barco. E alguém gritou, vai afundar. Eu pensei, será que é agora? Eu me lembro que o povo entrou em desespero. E nós tivemos que deslocar a embarcação até as regiões ribeirinhas, né? Para a gente poder desembarcar e tentar solucionar o problema. Mas aquele momento foi um momento um tanto quanto alegre para mim, porque eu pude perceber o quanto é precioso estar em comunhão com Deus. Aleluia, Jesus. Sabe, irmão, é muito importante estar preparado. O crente não tem que se preparar, ele tem que estar preparado. Verdade, Deus. E o primeiro pensamento que veio quando falaram, nós vamos afundar, porque a água está entrando, muita água no barco, era muita água entrando no barco. E tinha muita gente no barco, muita água mesmo. O primeiro pensamento que veio foi, meu Deus, eu vou morrer fazendo a sua obra, muito obrigado. Parece loucura isso, sabe? Eu falei, muito obrigado, eu vou morrer fazendo a sua obra. E eu sempre digo isso, eu não posso morrer fazendo o que é errado, mas se eu morrer fazendo o que é certo, o nome de Deus é glorificado. E eu vou dizer para você uma coisa, eu não tenho medo da morte, porque eu tenho esperança pós-morte. Só tem medo da morte quem não tem esperança pós-morte. E todo homem que está com Cristo, ele precisa ter esperança pós-morte. Você precisa acreditar que existe uma casa no céu preparada. Você não pode somente servir a Deus por essa terra. Você precisa ter paz. Paz para estar vivo e paz para morrer. Paulo diz, se vivermos é lucro, e se eu morrer é ganho. Glória! Glória! Deus é fiel, irmãos. Engraçado que eu já estive 18 horas no braço do Atlântico, de navio. Já passei por inúmeras turbulências, por acidentes de trânsito, queda de moto, ameaças dentro de vilas. Mas essa experiência foi a mais próxima, porque não tem lado, não tem para onde correr, não tem o que fazer, mas tem uma mão que nos protege. Feche seus olhos. Ó Deus, eu lhe agradeço pela vida que é um dom do Senhor. Eu lhe agradeço, Senhor da glória, pela salvação que nos é dada. Nos aperfeiçoa no Senhor, ó Pai. Nos faz chegar mais perto do Senhor, ó Pai. Nos ensina a te temer mais. Ó Deus, nos ensina a reverenciar a tua presença. Ó Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, traga paz sobre cada coração aqui essa noite. Traga refrigério sobre cada vida, Senhor. Ó Deus, não nos deixe mudar o comportamento devido às aquisições que vamos possuir nessa terra, Pai. Ó Deus, que os degraus que subirmos, ó Pai, não venham nos impedir de cultuar o Senhor. O Senhor tem a primazia sobre a nossa vida. O Senhor tem a primazia sobre esta igreja, sobre esse ministério, sobre os teus servos, sobre esta região, Pai. Ó Deus, como servo do Senhor, abençoa este povo.
Eu abençoo este lugar, eu abençoo esta igreja, em nome de Jesus. Eu abençoo esta região, eu declaro a tua bênção sobre eles, ó Pai. Eu declaro a sua bênção sobre cada família, sobre cada casa. Eu peço o teu cuidado sobre cada lar, a proteção divina, a cobertura do Senhor. Ó Deus, que a tua graça, que a plenitude do Espírito do Senhor pouse sobre cada um. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que a certeza da salvação, que o desejo pelos céus pouse no coração deste homem, desta mulher, em nome do teu Filho Jesus. E que a esperança da vida eterna, Pai, possa ferver no... Posso terminar esse culto sem perguntar se tem alguém aqui que deseja aceitar o Senhor Jesus como